Грустный скорби нити, солнце померкло, и луна не даст света своего. Исходят с неба звезды, и силы небесные поколеблются, когда явится знамение Сына Божия на небе. Deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Yeah, yeah. You still fought for me. You've been so, so good to me. When I found no word, you paid it all for me. You've been so, so kind to me. I couldn't earn it. I don't deserve it. But still your love fought for me. Olá, graça e paz. Como é que vocês estão? Estão bem? Aí, Albert Iraci, Deus é bom demais, né? Glória a Deus. Como é que tá o som aí, Albert? Me dá o ok, né? E a gente já vamos começar daqui a pouquinho. Glória a Deus. Só me dá um ok no som aí, se o som tá bom, se tá saindo, se não tá travando. Porque aqui parece que tá tudo certo. Você só me dá um okzinho aí se tá tudo certo também. Amém? Deus é bom demais. É isso aí. Glória a Deus. Amém?
Robert, me dá um ok aí se está funcionando, se está bem o som, se não está travando. E vamos lá, vamos que vamos. Ô Juninho, tudo bom? Juninho também, só me dá um ok aí, Juninho. Se o som tá bom, se não tá travando. Aí a gente já começa. Amém? Então vamos lá? Glória a Deus. Começamos então, gente? Daí, Albert, boa noite. Vamos lá? Começamos então? Deus é bom, vamos orar. Pai, nós oramos, colocamos diante do Senhor, Deus, essa noite de estudo. Venha sobre nós, meu Pai, revela para nós a tua vontade, o teu querer, a tua palavra, que nós possamos, Deus, caminhar neste lugar de entendimento, de compreensão. Pai, nos ensine, Pai, que nós te pedimos que teu Espírito Santo seja o ministrador dessa noite, que o teu Espírito Santo, Deus, seja verdadeiramente, Pai, aquele que conduza, Deus, todas as coisas. Pai, nós nos colocamos totalmente debaixo da tua autoridade, debaixo do teu querer, debaixo do teu governo. Isso que nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus. Aleluia e amém. Glória a Deus. Gente, vamos continuar, então, vamos lá. Bom, paramos então, né, nós estamos vendo então João capítulo 11. João capítulo 11 e João capítulo 11 ele fala, né, sobre basicamente todo o capítulo 11 ele fala, né, sobre o milagre, né, quando Jesus ressuscitou Lázaro, né? Então nós começamos a falar sobre isso na terça-feira passada, né? E todo o capítulo 11 ele é assim, basicamente todo ele, só a parte final, né, que a parte final fala sobre o plano já das autoridades dos fariseus para matar Jesus, né? Mas fora isso, até quase o final, todo o capítulo 11, né, ele trata exatamente da ressurreição de Lázaro. Lembrando, né, só a gente fazendo aí vamos, né, linkar, né, Jesus, nós terminamos o capítulo 10, Jesus ele estava indo, né, perto do Jordão, né, para o outro lado, né, tem o lado da Judéia, para o outro lado da Pérea. Então Jesus estava indo onde João estava batizando com os seus discípulos, e aí Jesus ele ficou lá, né, lá mais ou menos uns 3 meses a 4 meses e meio, né, retirado com seus discípulos. Então foi um tempo ali que Jesus estava passando, né, de ensinamento a seus discípulos, porque quando Jesus voltar de novo para Jerusalém, aí já vai ser Páscoa, né, e aí Jesus vai ser crucificado. Amém? Então Jesus estava lá com seus discípulos nesse lugar. Foi quando foi avisado que Lázaro estava doente, né? Aí Lázaro ficou doente, Marta e Maria mandou avisar ele, e aí ele recebeu, né, o aviso, né, recebeu a mensagem, né, que o amigo dele estava doente. Amém? Então, vamos lá. Nós paramos no versículo 11, né, que diz assim, depois que Jesus recebeu, né, a mensagem, né, de Marta e Maria dizendo que Lázaro estava doente, diz assim, isto dizia e depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Aí, né, começa uma parte do estudo muito importante. Quando Jesus disse, né, nosso amigo Lázaro adormeceu, quando Jesus disse, nosso amigo Lázaro adormeceu, Jesus estava se referindo exatamente a morreu, né? Ele morreu, né? Então, por quê? Porque o termo, né, morrer
adormecer, para o estado de morto, era muito usado, né? Metaforicamente muito usado o termo dormir para, né, a morte. Né? Então ele disse, olha, até para não ficar tão pesado, né? Só, Lázaro ele dormiu, né? Ele adormeceu. Então, era um termo muito usado, eu botei aqui, né, no Novo Testamento, aí eu coloquei aqui também, ó, 1 Coríntios 11:30, Paulo falou isso, né, diz, ó, é por isso que há entre vocês muito fracos e doentes, e não poucos que dormem. Esse dormem aqui, né, Paulo está falando exatamente dos que dormem, né, são aqueles que já morreram. Então, não tem muita, quando Paulo fala dos que dormem, né, são aqueles que morreram. Amém? Depois Paulo também fala em 1 Tessalonicenses, diz assim, irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Então ele está falando, esses dos que dormem, né, o apóstolo Paulo está falando exatamente dos que morreram. Tá? Então não era muito usado no Novo Testamento esse termo, né, dorme para a morte. No Antigo Testamento a gente vê Daniel também escrevendo sobre isso, né? Daniel escreveu como um sono profundo do qual seremos despertados. Daniel 12:2, está aqui no cantinho, você pode ver aí, né, se tu conseguir enxergar. Daniel 12:2 fala assim, ó, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Então Paulo está falando, Daniel, ele está falando exatamente nos últimos dias, né? O dia onde todos serão ressuscitados, né? Onde os corpos serão ressuscitados. Uns para a vida eterna, outros para vergonha e horror eterno. Então Paulo estava, Daniel estava se referindo justamente, né, estavam mortos de verdade, mortos, esse sono profundo, né? Dormem no pó, muitos que dormem no pó estavam mortos, e nos últimos dias eles ressuscitariam. Amém? Então, Jesus, né? Jesus, como era usualmente falado, ele usou esse mesmo termo, né? Porque ele adormeceu. Vamos ao versículo, continuando no versículo 11, diz assim, eu botei mais, 1 Tessalonicenses 4:14, que diz, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem, ou seja, os que estão mortos. Amém? Então a gente vai começar assim, tem várias situações no Novo Testamento que fala, né, que está citado dorme, né, que está citado dorme, mas na verdade a pessoa morreu. Amém? Vamos ao versículo 12. Ó, disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Então, aqui os discípulos, literalmente, eles trouxeram ao pé da letra, né? Senhor, se dorme, ele estará salvo. Né? Mas, na verdade, aqui os discípulos, né, eles trouxeram ao pé da letra, evidentemente, mas ali já existia um medo, né? Um pavor que eles tinham de ter que voltar a Jerusalém, porque a Betânia, a vila de Betânia, onde Marta e Maria estavam, onde Lázaro estava, né, estava no caso doente até aqui ainda, né, bem que quando o mensageiro chegou lá, ele já estava morto. Jesus sabia que ele já estava morto. Então, mas a vila Betânia, ela estava aí a 2,5 km, 3 quilômetros, né, de distância de Jerusalém, e Jerusalém, ali na Judéia, é justamente onde eles queriam matar Jesus. Então, né, os apóstolos, na verdade, estavam com medo, né, assim, Senhor, mas se ele já dorme, então ele está salvo, deixa o homem dormir, né, ou seja, deixa quieto, não mexe, né, não precisa nós ir para lá, entende? Aí Jesus, no versículo 13, né, Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas para ele suponho que tivesse falado do repouso do sono. Então aqui é repouso do sono, estava dormindo. Só que o que acontece, né? Aí é onde a gente começa um processo de, né, um estudo aí, a gente abre, né, uma ponta para um estudo diferente. Quando ele falou aqui, ó, o repouso do sono, né, que ele tivesse falado do repouso do sono, na verdade, quando os apóstolos, né, quando João escreveu, né, que os apóstolos estavam sugestionando, pensando que ele tivesse falado do repouso do sono, esse versículo aqui, tá? Esse versículo aqui é muito usado. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram esse versículo aqui, né, e outros, mais uns 2, 3 referências na palavra,
E eles montaram aí uma doutrina do sono da alma. Doutrina. Então, é por isso que eu queria hoje um tempo assim mais para explicar sobre isso, porque são situações que a gente, com certeza, nós poderíamos ser questionados. Um dia a gente pode ser perguntado, né? Um dia a gente pode querer ser questionado. Ah, mas a doutrina do sono da alma, a doutrina do sono da alma, porque quando a gente encontrar, né, um adventista do sétimo dia, a gente encontrar, né, um testemunha de Jeová. Então eles pregam, né, são duas seitas, e eles pregam justamente a doutrina do sono da alma. Esse é um dos versículos que eles se baseiam. O que a doutrina do sono da alma fala, né? A doutrina do sono da alma, e aí isso é importantíssimo a gente saber, para a gente argumentar e para a gente não ser ignorante na palavra. Eles falam que a doutrina do sono da alma funciona dessa maneira. Como os apóstolos falaram, eles pensavam que estivesse falando de repouso e sono, eles pegaram isso, né, aplicaram uma doutrina. A doutrina do sono da alma, ela diz o seguinte, né? Ela fala que ela diz, né, que a pessoa morre, preste atenção, a pessoa morre, né, assim como o corpo, né, o corpo e a alma, eles ficam em estado inconsciente, aguardando a volta de Jesus, né? Então a doutrina da alma é essa, a pessoa morreu, então aí eles pregam isso, né, que a pessoa morre e tanto a alma quanto o corpo, eles entram no estado de inconsciência, né, esperando a volta de Jesus, tá? Aí, né, tem um novo céu e nova terra que é pregado por eles, então, mas é pregado, eles pregam isso, né? Eles falam que eles dão o nome, né, eles dão o nome dessa doutrina, né? Tá aqui, ó, o pastor botou aqui do ladinho, ó, aniquilacionismo. Então é a doutrina do aniquilacionismo, ou seja, é vulgarmente chamada de o sono da alma. Entende? Então aqui eles pegaram essa doutrina, essa parte da palavra, entende? Em cima dessa parte, né, eles têm livro, eles não têm a base na Bíblia, né? Mas eles têm livro lá dos mentores deles que dizem que depois de morto, a alma, tanto o corpo como a alma, ela entra em estado de, ela descansa, ela entra nesse estado, né, de inconsciência. Isso é importantíssimo, porque com certeza um dia a gente vai encontrar alguém que vai nos questionar, ou vai nos perguntar, ou vai querer se pagar para cima de nós, em cima da doutrina do sono da alma, entendeu? Então é importante a gente saber de onde é que eles tiraram, né, a base bíblica deles para eles montar essa doutrina. Tá? Aí o que acontece, né? Só que quando Jesus disse, né, que ele está morto, ou seja, ele está morto, então é justamente isso aí que eu queria falar hoje um pouquinho. Nós vamos perder um pouquinho de tempo, ou ganhar um pouco de tempo, né, estourando, né, abrindo um pouco, né, quais são as bases bíblicas que a gente tem para refutar, né, essa doutrina pregada, né, sobre o sono da alma. Né? Então, isso é importantíssimo para nós aprender, para nós, porque pode ser que lá na frente a gente seja questionado disso. Amém? Então, a doutrina do sono da alma, né? Deixa o pastor botar aqui. A doutrina do sono da alma, né? Então é pregado aí por seitas e heresias, por seitas, né? São heresias, eles pegam da Bíblia, né? E não tem assim a comprovação, né? Eles pegam, se eu não me engano, 2 ou 3, né? 2 ou 3 pontos, né? Versículos da palavra, e em cima disso montaram essa doutrina. Mas e aí, então o pastor vai falar, né? Deixa eu mostrar para vocês sobre alguns versículos, ó. O pastor botou aqui, ó, defendida principalmente, né, pelas testemunhas de Jeová e adventistas do sétimo dia. A pessoa morre e a alma fica dormindo, tá? Então eles entendem, eles pregam esse estado de sonolência da alma. Amém? Baseado nesse versículo ali, que é um dos versículos que é baseado que eles pregam essa doutrina. Bom, a crença é que quando o homem morre, ele fica inconsciente, sem perceber o que se passa ao seu redor, e que voltaria somente quando Cristo voltar e ressuscitá-los para a vida eterna. Amém? Então isso aí é o que eles pregam. A pessoa morre, só que o que acontece, né? Quando a pessoa morre e vai direto com Deus. Tá? Então a pessoa morreu e vai para Deus.
O corpo é enterrado, né? Então há uma divisão, né? Alma e corpo. O corpo é enterrado e a pessoa ela vai direto para Deus. Não tem, né? Ou é como Daniel escreveu, né? Ou vai para Deus ou vai para o inferno, né? Que a gente leu lá Daniel 12, né? Que a gente, deixa o pastor voltar lá, Daniel 12. Importante, né? Isso aqui é Daniel, pastor, Daniel 12, 2. Ó, muitos ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Daniel já escreveu e a gente sabe que existe dois caminhos, né? Ou vai para o Senhor ou não vai para o Senhor. Amém? Então, voltamos lá onde a gente parou, né? A pessoa vai direto com Jesus ou não. Aquele que dorme é o corpo, só o corpo dorme, só o corpo é enterrado. Aí, gente, há um outro estudo, já abro, se você quiser anotar e pesquisar, tá? Isso aí a gente ouviu, né, uma vez, e até com muita, né, a pessoa falou com muito, a pessoa que pregou, que a gente ouviu, o cara que conhece muito, ele fala que o judeu, ele não bota, como é que queima o corpo? Crematório, ele não queima o corpo lá, crematório, entende? Ele não, bom, ele não bota fogo no corpo, lá no crematório, ele não, sabe, o judeu, por quê? Porque justamente esperando, né, essa volta de Jesus, que ele vai levar o corpo, né? Então, então o que acontece, né? E o judeu, ele é contra. O judeu, ele não faz esse processo, né, quando a pessoa morre, no caso. Amém? Ó, o corpo dorme, a alma, né, vai estar com Jesus. Então, existe a consciência. Então, ali, ó, existe sim a consciência da alma. Amém? O corpo morre, a pessoa morre, o corpo vai para um lugar, a alma, consciente, ela vai para outro lugar. O corpo aguarda a gloriosa vinda de Jesus. Isso é legal. Então, morre, corpo enterrado, alma vai para o Senhor, né? E o corpo, ele aguarda a vinda de Jesus. Quando Jesus voltar pela segunda vez, o que vai acontecer? É cremar, né? Ele não crema, né? Cremar, né? Ele não crema. É cremar, tá aqui, botaram aqui, a pastora veio me falar que é cremar. Então, o judeu, ele não crema, né? Ele não crema os seus mortos. Amém? Muito bem. Agora, o corpo aguarda a gloriosa vinda de Jesus. Aguarda a gloriosa vinda de Jesus. Então, quando Jesus voltar, né, quando o pastor botou nessa outra transparência aqui, ó, estou no versículo, eu estou no versículo 11, na verdade, eu estou no versículo 11, 12, 13, por ali, só que nós estamos falando ali do sono da alma, onde os apóstolos, deixa eu só um minutinho, gente, deixa eu ver para a Marli ali, que ela está ali, ó, o 13, tá? Quando Jesus disse, ó, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono, no versículo 13. A esse repouso do sono, que eu estou explicando agora, que para o adventista e para o Testemunho de Jeová, eles criaram, né, e outras seitas aí, eles criaram uma doutrina baseada em um dos versículos, né, chave que eles usam, é baseado nesse versículo 13 do capítulo 11 de João, que eles criaram uma doutrina chamada de o sono da alma. Então, o que eles falam? Né, que a alma, depois que a pessoa morre, ela fica inconsciente esperando a volta de Jesus. Agora aqui eu estou falando exatamente, Sandrinha. É isso mesmo, é preciso dos ossos para a ressurreição, exatamente. Bom, continuamos. Daí então, o pastor está lendo o segundo tópico aqui, ó. Daí então esse corpo será imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual e celestial, entende? Então, quando Jesus voltar, né, aí o nosso corpo será ressuscitado. E esse corpo ressuscitado, né, se juntará. Então, ele será imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, né, um corpo glorificado, espiritual e celestial. Amém? Por isso que o judeu não crema os seus mortos, justamente baseado nessas verdades, esperando a volta do Senhor. Existe uma consciência daquele que morreu.
A linguagem dormiu é usada para morreu é absolutamente metafórica em função da semelhança. Tá? Então, está dormindo, está morto, é a semelhança que existe, por isso que existe metaforicamente, né, para morrer, eles já falavam que estava dormindo. Agora vamos para alguns pontos, né, da Bíblia, né, a Bíblia que alguns versículos, né, que refutam, né, essa doutrina, nesse caso um dia a gente for questionado, perguntado, argumentado. Em Filipenses, capítulo 1, versículo 23 e 24, diz assim: mas de ambos os lados estou em aperto. Apóstolo Paulo falando, tá? Mas de ambos os lados estou em aperto. Tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas eu julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Então, quando Paulo, né, ele escreveu isso, né? Paulo escreveu isso, mas de ambos os lados, né? Mas de ambos os lados, estou em aperto, tendo desejo de partir e estar em Cristo. Né? Então, quando Paulo ele fala, né, tendo desejo de partir e estar com Cristo, está claro, né? Tá claro, Paulo está deixando claro, né, que partiu está com Cristo. Né? Senão ele fala, eu tenho desejo de partir, adormecer e esperar o Cristo voltar. Não, eu tenho desejo de partir e na minha partida eu já estou com Cristo. Entende? Filipenses capítulo 1, versículo 23 e 24. Então o apóstolo Paulo, né, já está dizendo, morreu, né, tu vai encontrar com ele. Amém? Continuamos. Lucas 23, 42 e 43. Então o pastor está te dando uma série de versículos que a gente está estudando essa doutrina, né, como refutar essa doutrina do sono da alma. Lucas capítulo 22, versículo 42 e 43, diz assim, ó, e disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade eu te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Então, de novo, uma outra evidência clara, né? Uma outra evidência clara que Jesus, né? Essa aqui, né? Eu acho que vocês estão ligados nessa conversa, né? Aqui Jesus na cruz conversando, né, com o ladrão da cruz, né, que estava lá dele e que pediu, né, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí que Jesus disse, é verdade eu te digo que hoje mesmo, né, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então Jesus disse, olha, não vai ser amanhã, não vai ser depois, não vai ser na minha segunda volta. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, entende? Então são verdades, né, que a gente, na palavra, que a gente pode refutar ou argumentar ou defender, né, a tese de que a doutrina do sono não tem base. Né? Vamos a outra. Verdade bíblica. Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 28. Olha só o que fala. Esse aqui também quase todos conhecem, né? É aquela história do Lázaro, né? Do Lázaro, que não é esse Lázaro que morreu, é outro Lázaro, né? Do rico e do pobre. Então, diz assim, ora, Lucas 16, 19 a 28. Diz assim, ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com suas migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos, olha só, aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Entendeu? Então não ficou em lugar nenhum. Morreu, foi levado, né? E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, olha só o que fala. Ele ergueu os olhos e viu. Ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão, Lázaro no seu seio. E clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda Lázaro que molhe na ponta do dedo, né, e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te do que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu estás atormentado.
E além disso, está posto um grande abismo. Está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse-lhe ele: rogo-te, pois, ó pai, que mandes à casa de meu pai, pois eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Então aqui é claro, né, essa passagem, né, é claramente, está explícito, né, o destino da morte, né, de quem morre. Né? Então aqui o Lázaro, que é o mendigo, morreu, né, e morreu o rico. O rico foi para o inferno, o Lázaro foi para o céu, para o seio de Abraão, né, um lugar considerado, né, o paraíso. Né? E lá, tanto Lázaro, eles tinham consciência e eles viram, né? Ele viu de lá, ele viu que Lázaro estava num lugar e ele estava atormentado pela chama de fogo. Então existe sim, segundo, né, a palavra, um estado de consciência da alma. Entende? Elas estão sabendo o que está acontecendo. Não existe, né? Não existe, o que não existe é a alma descer e se manifestar aqui na Terra. Isso não existe. Né? Isso é furada, isso não existe. Na palavra. Agora, existe a consciência. Tanto é verdade que não existe esse voltar da alma, né? Esse voltar da alma que, com o pedido do rico a Deus, a Abraão, né? Que Abraão disse: não pode, quem está lá passar para cá, quem está aqui passar para lá. Então não existe, senão ele diz: não, vai lá tu e avisa. Não pode, não tem. Não. Então morreu, foi para um lugar mais consciente. A gente ouviu algo muito forte, assim, né? Que quando, eu acho que em Apocalipse, que fala que o Senhor enxugará toda lágrima, né? Naquele dia, o Senhor enxugará todas as nossas lágrimas, né? E uma das nossas lágrimas, um fator preponderante do Senhor enxugar as nossas lágrimas, né? A gente ouviu isso e, baseado nessas verdades que a gente está ouvindo hoje, tem sentido. E um dos fatores preponderantes que o Senhor enxugará toda a nossa lágrima é porque vai chegar naquele dia, né, que a gente encontrar o Senhor, a gente não vai ver lá, né, muitos daqueles que a gente ama. Né? A gente não vai ver lá, né, muitas vezes não vai encontrar, né, não vai encontrar naquele lugar, né, às vezes os nossos pais, às vezes nossos irmãos, às vezes nossos sobrinhos, às vezes, sabe? A gente não vai encontrar. Isso vai trazer profunda tristeza. Por isso que o Senhor vai enxugar, né, as nossas lágrimas, porque agora, baseado nesse entendimento do nível de consciência da alma, né, isso torna mais factível de acontecer. Né, de acontecer essa tristeza, por quando subir, não está lá, né, aqueles que a gente ama. Entende? Por isso, né, o negócio é pregar a palavra, orar pelos nossos, né, enquanto há tempo, entende? Para que eles aceitem Jesus, para que eles entrem nesse lugar, né, com o Senhor, né, para que eles, sabe, se arrependam dos seus maus caminhos, para que eles venham a receber o Senhor como seu único Salvador, né, porque esse estado de consciência, segundo a palavra que a gente está vendo hoje, ela é real, ela existe, né, segundo aí, muito claro, né, o que o Dr. Lucas escreveu em Lucas 16, capítulo 19 a 28. Amém? Continuamos, vamos ver se tem alguma coisa mais aqui. Então, inconsciente, né, até eu botei aqui, né, a pessoa inconsciente, ela não poderia estar lá. Né? Então, inconsciente, ela não poderia, né, ter a consciência de ver quem estava e quem não estava. Apocalipse também é muito usado, né? É uma referência bíblica também muito forte, né? Que diz assim, Apocalipse 6, capítulo 9 e 10. Olha só que fala. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Amém? Então, olha, aberto o 5º selo, eu vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra?
né? Então, Apocalipse 6, capítulo 9 e 10, João também nos deixa claro que lá, né, lá onde o Senhor o levou, né, lá onde o Senhor levou ele, né, lá o Senhor levou ele, ele viu, né, debaixo do altar as almas que foram mortas. Aqui, ó, quando fala por amor da palavra de Deus, né, e por testemunho que deram, são os mártires, né, são aqueles que são mortos pregando a palavra de Deus, são aqueles que são mortos por amor a Deus, são aqueles, sabe, que foram mortos e ainda são, tanta gente é morta ainda, né, por esse mundo afora, né, dando testemunho da palavra de Deus, entendeu? Só que o que eles estavam fazendo? Eles estavam cobrando, ó, clamando com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas, né, não julgas e vingas o nosso sangue daqueles que habitam na terra? Então eles estavam lá, ou seja, com que claramente, né, claramente com um nível de consciência, pedindo para que Deus agisse, né, com justiça, né, agindo com justiça diante daqueles, né, vingando o sangue deles que foi derramado por defender, né, o reino de Cristo, por defender o nome de Jesus. Amém? Então, mais uma referência bíblica, né, para nós sabermos, né? Vamos ver se tem mais alguma aí. Atos, capítulo 7, versículo 56. Atos 7, fala sobre Estevão, né? Estevão, o primeiro mártir, né, a morrer pregando a palavra, cristão pregando Jesus. Então, o que fala em Atos, capítulo 7, versículo 56? Diz assim, ó: e eis que vejo os céus abertos, o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Então, Estevão, quando ele estava sendo apedrejado, né, ele olhou, né, isso é final do capítulo 7 de Atos. Estevão olhou para o céu e viu que o céu aberto. O que Estevão viu? Ele viu o Senhor, né, o Filho do Homem. Estevão viu Jesus, né, né, em pé, né, à direita de Deus. Entende? Então, Estevão sendo apedrejado por pregar o evangelho, por testemunhar o nome de Jesus, né? Na hora do seu apedrejamento, da sua morte, né? Ao nível de consciência, ele olhou e viu o céu aberto. Aí o versículo 60 diz assim: e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado, e tendo dito isso, adormeceu. Esse adormeceu, né? Adormeceu é o morreu. Entende? Então, aqui também, em Atos, né, capítulo 7, versículo 56, ali que fala sobre os finais, né, da vida de Estevão, né, também fala que ele viu o céu aberto, né, olhou, aí intercedeu pelos seus algozes, né, e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado, intercedeu por seus algozes, e depois da sua intercessão por seus algozes, o que aconteceu com ele? Ele morreu. Amém? Só que antes de morrer, ele viu o quê? O céu aberto, e ele morreu. Continuando. Depois da morte, o espírito continua consciente, né? A alma, né? O espírito continua consciente. Tem memória. Né? Sabe o que acontece nesse mundo. Amém? Ele sabe, então, depois da morte, é consciente, ele tem memória e sabe o que acontece nesse mundo. Ele não pode interferir nesse mundo. Ele não interfere no mundo. Não existe, ele não interfere no mundo. Né? Espírito de Deus não interfere no mundo. Né? Mas ele sabe o que acontece, tem memória, ele é consciente. Amém? Então, transitório, o pastor escreve aqui transitório, né? Ó, nós aguardamos a ressurreição dos mortos, né? Aguardamos a ressurreição. O paraíso é um estado provisório. Entra na presença sem o corpo. Então, nós entramos na presença sem o corpo, nesse estado transitório. Na volta de Jesus, o corpo será reunido ao espírito no dia do juízo. Será, na verdade, uma declaração pública do que já aconteceu no privado.
Então, ou seja, no privado, que o pastor quis botar aí, que eu estudei, que eu peguei de referência, é que tu morre, né? Então tu já vai, a tua alma, né, para o seio de Abraão, já vai para Jesus, né? Fica com o Senhor. E o teu corpo fica nesse estado, esperando a volta de Cristo. Na volta de Cristo, o teu corpo, aí sim acontece a ressurreição dos mortos, o teu corpo, né, ele é glorificado, a tua alma junta de novo ao teu corpo, né? E aí isso acontece, aí uma declaração, o que é pública, né, da tua salvação, tá? Então, na verdade, acontece uma declaração pública daquilo que já aconteceu no privado, que foi a tua salvação. Então, no dia do juízo será uma vindicação pública, irá mostrar publicamente diante de todos quem entrará e quem não entrará no reino eterno. Amém? Parece que o pastor acha que eu botei uma referência bíblica. Botei aqui, ó. Em Mateus 10, capítulo 32 a 33, diz assim, ó. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está no céu. Então, nesse dia, né, será aquele dia onde nós seremos aí glorificados com Cristo, né, e viveremos eternamente, aí sim com o corpo glorificado com o nosso Senhor. Amém? Quando Jesus disse, ele dorme, estava se referindo à morte, isso aí eu já falei. Aquele que dorme refere-se ao corpo. O corpo dorme. Dormindo, aguarda o dia do Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém, queridos? Epa, vamos ver. Aí a gente, então, o que o pastor tinha para falar, né, sobre o sono da alma, é só dar esses versículos, né, falar um pouquinho sobre isso, porque, né, a gente pode um dia ser argumentado, ser perguntado, ser questionado, né? Amém? Continuamos, então. O versículo 15 diz assim, ó, e por vossa causa eu me alegro de que não estivesse lá, para que possais crer e vamos ter com ele. Então, aí isso aí é legal também, né? Por vossa causa eu me alegro. Né? O que Jesus quis dizer, né? Jesus aí, ele estava feliz, né? Ele estava feliz que os discípulos não estivessem lá, né? Por quê? A felicidade de Jesus consistia, né? A felicidade de Jesus consistia que... Porque, na verdade, né, o Deus, Jesus, ele quis o advento da ressurreição de Lázaro ser tão perto da sua própria ressurreição, né? Eu falei terça passada, mas ficou muito forte, né? E serviu, né, a ideia, né, de Jesus era que servisse de base, entendeu? Para fortalecer a fé deles na ressurreição. Que quando eles vissem, né, Jesus morto, Jesus sepultado, eles tivessem na sua memória, na sua lembrança, né, o que ele havia feito com Lázaro. Entendeu? Então, por isso, ó, por vossa causa eu me alegro, né? Eu me alegro que vocês não estivessem lá, para que possais crer, ou seja, para que possais crer, né? Para fortalecer a fé dos apóstolos, porque eles iriam precisar dessa fé fortalecida daqui a alguns dias. Entende? Então Jesus disse, né, que bom, porque vocês vão acompanhar o que eu vou fazer. Porque Jesus, tu vê que aqui ele já estava 2, 3 dias antes, né, do que vai acontecer, mas Jesus já sabia exatamente do que ia rolar lá, né, naqueles 2, 3 dias depois, né, o que estava acontecendo, o que ia acontecer. Então Jesus já sabia o que ele ia fazer. O Pai já tinha mostrado para ele, e ele falou, é bom que vocês não estivessem lá, porque vocês vão ser mais uma vez testemunho. Amém? Então isso, né? Isso aí, ó, isso iria nutrir e aumentar, o pastor botou aqui, ó, iria nutrir e aumentar a fé dos seus discípulos, e isso o deixaria muito feliz. Aleluia. Amém. Versículo 16, aqui também se a gente olhar, que legal. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos, vamos também, nós, para morrermos com ele. Né? Aqui é fantástico, porque Tomé, né? Né? A gente tem Tomé, né? O homem sem fé, né? Tomé, sou igual a Tomé, tem que ver para crer, né? A gente fala isso de Tomé, mas a gente vendo aqui, né? Em João 11:16, né?
o amor de Tomé, né? A gente vê em 11:16, né? Sabe, o sentimento de devoção que Tomé tinha por Jesus. Porque, né, deles, né, Senhor, mas ele está dormindo e tal. Aí Tomé disse, não, se ele vai, nós vamos também. Vamos para morrer com ele. Ou seja, né, eles sabiam que do jeito que eles saíram lá, né, no final do capítulo 10, né, do jeito que eles saíram, né, escorraçados de lá e debaixo de uma ameaça de morte, né, era iminente, né, a morte de Jesus. Eles sabiam disso, do perigo que eles corriam indo para lá. E Tomé, aquele que muitos, né, falam, sem fé, né, mas foi o único que disse, né, olha, vamos com ele para que nós morremos com ele, né. O de Tomé é fantástico. Talvez Tomé não estava com seus discípulos quando Jesus apareceu, né, e Jesus e nem acreditou, talvez pelo próprio estado, né, de tristeza que Tomé ficou, né. Talvez Tomé ele ficou tão abalado, né, tão triste, né, que essa tristeza foi tão forte na vida que ele não acreditou, assim, sabe, uma consciência de tristeza, né, e Tomé realmente não acreditou. Amém? Mas foi Tomé que quis voltar lá para morrer com ele. Visto que era uma ameaça iminente, uma situação real, devido à grande hostilidade que os judeus tinham com Jesus, e se não fosse Jesus defendê-los, muito provavelmente eles também teriam sido executados. Versículo 17, né? Estão acompanhando aí? Tá dando certinho, gente? Qualquer coisa vocês vão escrevendo aí, o pastor está lendo, consegue ler aqui, tá? Espero que esteja dando, né? Esteja conseguindo passar a mensagem. Vamos lá. Chegando Jesus, encontrou Lázaro, né, já sepultado havia 4 dias. Amém? Versículo 17 do capítulo 11. Já sepultado. A sepultura era de pedra. Né? A sepultura era de pedra. Era uma caverna ou uma rocha. Era escavada, né? Era escavada numa rocha. Amém? Para nós conhecer um pouquinho, o pastor fez aqui uma manobra. Talvez não dê para ouvir, porque está muito baixinho, tá? Mas tu vai ver, né? Claro que você já deve conhecer, mas para efeito de a gente, né, ficar fazendo um negócio assim bonitinho, o pastor trouxe aqui, ó. Olha aí. Aí, né, é o modelo, né? Na verdade, isso aqui é em Jerusalém, aí é o sepulcro onde Jesus, né, estava, né? Ó, ela está explicando que ali onde Jesus está explicando tem a pedra, era fechado com uma pedra, né? Ó, e aí era o sepulcro, né, onde dizem aí que Jesus foi sepultado. E aí mais ou menos era o sepulcro de Lázaro, sabe? O modelo, né, era numa rocha assim escavada e Lázaro estava ali dentro. Só para a gente conhecer, né, é legal. Eu acho que a gente tem esse recurso aqui, vamos usar ele, né, para a gente fala e a gente vê como que era. Tá vendo? Era numa rocha, era escavado, era assim, e aí o corpo era posto ali em cima. Amém? Aí o pastor também tem outra aqui, ó, mais uma aqui também. Ó, isso aí a gente é exatamente Jesus, né? Um filme, né? Vocês devem ter assistido. A parte exatamente onde Jesus ele está, o que ressuscitando Lázaro. É rapidinho, tá? É bem só para nós. Eles tirando a pedra, né?
E é exatamente, né, quando ele chama Lázaro. Pai, sou grato porque até aqui tens me ouvido. Sei que sempre me ouves. Só pra gente, é legal, né? Pra gente, Oro assim para que eles possam crer que me enviaste. Lázaro estava morto, né? A gente falou terça passada há 4 dias, né? Então Lázaro já estava em estado, né, de putrefação, né? Já estava apodrecendo, na verdade. Então foi muito mais do que um milagre, né? Foi uma reconstituição, né? Na reconstituição dos órgãos, né? Da pele, né? Os órgãos internos já estavam já começando a apodrecer. E tá aí, né? Só pra gente, Lázaro. Bem? Glória a Deus. Esse é o nosso Jesus. Amém. Amém? Legal? Então, gente, para a gente ilustrar um pouquinho o que aconteceu. Continuamos, versículo 17. Diz assim: Chegando Jesus, encontrou Lázaro para ver 4 dias. Eu falo isso. Ao confortar Marta e Maria após a morte de Lázaro, Jesus cumpriu uma das obrigações mais essenciais, né? Mais essenciais na cultura judaica no seu tempo: chorar com os que choram. Aí, esse 4 dias também é muito significativo, também tem um mistério, né? Por que que Jesus demorou 4 dias, né, para ir, né? Por quê? Olha só, por quê. Havia uma crença, o pastor vai marcar aqui para ti, ó. Havia uma crença rabínica que a alma pairava sobre o corpo por 3 dias. Olha só, havia uma crença rabínica que a alma pairava, né, sobre o corpo por 3 dias, partindo assim que iniciasse a decomposição. Então, talvez seja esse o motivo intencional do atraso, né? Do intencional atraso, porque quando no 4º dia, né, segundo, né, essa crença rabínica, a alma já teria partido porque já haveria começado a decomposição do corpo. Porque se Jesus talvez tivesse vindo antes, né, o que os rabinos iriam dizer? Não, porque ele não estava completamente morto. Ele estava num estado lá que não estava morto, a alma não havia se ido ainda, entende? Então eles teriam a encontrar, né, algum motivo de desacreditar, né, de desacreditar, né, de tirar os méritos, né, do poder de Jesus, né? Desacreditar, mas existe outro termo, o pastor não lembrou agora, entendeu? Mas a questão é essa, é desqualificar o milagre. Então, para Jesus, né, alguns estudiosos dizem, ele demorou 4 dias, é para não ter dúvida, não ter dúvida da natureza do milagre. Ou seja, era algo exatamente, totalmente divino, como nunca tinha acontecido. Versículo 18, diz assim: Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Isso aqui eu já falei, dá mais ou menos 2 km a 3 km. Versículo 19 diz assim: muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para consolar a respeito do seu irmão. Versículo 18 e 19, pastor leu. Ou seja, nesses versículos notamos que a família de Marta e Maria, muito provavelmente, era uma família muito conhecida, né, prominente, tinha uma posição considerável, né, uma posição social muito considerável. Por esses relatos que as pessoas, né, elas afluíram, elas foram na casa lá para consolar Marta e Maria. Então, era uma família conhecida e de posses. Então, tudo indica, os estudos que eu vi aqui, todos eles, né, relatam isso. Muito provavelmente, essa família tinha posses, e era onde Jesus gostava de ficar, né, quando estava naquela região. Ao mencionar os judeus, leva os leitores a ter uma ideia do grande risco que Jesus correu em ter ido ali, sendo que Jerusalém, líderes judeus fervilhavam em ódio por Jesus. Então morreu, né,
ou seja, a 2 quilômetros é perto, né, relativamente perto. Aí o que aconteceu? A casa deles, a região ali estava com os judeus que foram visitar, né, Marta e Maria. Então, muitos dos algozes que queriam matar Jesus, tramavam por matar Jesus, estavam por ali. Ou seja, né, era uma área de conflito, né? Era uma área de conflito assim absoluta e total, aquela região, né, de Betânia, onde Jesus, na vila de Betânia, onde Jesus estava. Amém? Vamos continuar. O versículo 19. Muito dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para consolar a respeito do seu irmão. Ok? A gente já falou um pouquinho. 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro e Maria, porém, ficou sentada em casa. Aqui alguns estudiosos falam, né, que Marta ela foi ao encontro de Jesus. Jesus ele não foi até a casa de Marta, pelo motivo do perigo, né? Porque como os judeus estavam na casa de Marta ali em função da morte, né? Então Jesus ele ficou mais longe, né? Justamente assim para se salvaguardar, né? Ele e os seus discípulos. Quando Marta soube, Marta foi, né, ter com Jesus, né? E Maria ficou em casa. E aí, por que Maria ficou em casa? Ela ficou em casa, né, com as pessoas que estavam ali, né, que tinham ido aí para consolá-las, né, para visitar a família enlutada. Então, para a questão só de administração, Maria ficou, a Marta, né, foi atrás de Jesus. Versículo 21, né, diz assim: Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Se estiveras aqui não demonstra, isso é interessante, né? Eu encontrei essa observação. Quando ela falou assim, ó, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Se estiveras aqui, ela não quer dizer que Jesus, não quer dizer que Marta, ela estava dando aí ela estava repreendendo Jesus, entende? Senhor, se estivesse aqui, ele não tinha morrido. Não, alguns estudiosos falam que não significava, a maneira como ela falou, né, a raiz das palavras que ela usou, não simbolizava, não significava que ela repreendeu Jesus por Jesus não estar ali. Mas muito pelo contrário, né? Isso representa uma demonstração de fé que ela tinha em Jesus, dizendo, Senhor, se tu estivesse aqui, ele não tinha morrido. Por quê? Porque tu tinha curado ele. Tu entendeu? Então não é um sentido de repreender, mas é um sentido da fé, que ela é uma expressão de fé que ela tinha em Jesus. Tá? Senhor, se tu estivesse aqui, o Senhor poderia curar. Entendeu? Não é repreendendo, mas, né, uma demonstração, uma atitude de fé. Amém? Versículo 22. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te conceda. Aqui também é legal. Mas eu sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus conceda, né? Versículo 22. Aí, ela não estava falando, né, tudo quanto pedires a Deus. A Marta, ela não estava se referindo, né, a Jesus ressuscitar. Né? Agora eu sei que tudo quanto pedir a Deus, ela não se referia a Jesus ressuscitar. Por quê? Porque isso não passava mais na cabeça dela. Isso, mas a prova disso a gente tem lá no versículo 39, que ela disse, Senhor, ele já está aí com a de Fred, então, assim, já cheira mal, ou seja, ela já estava convicta da morte dele e da não volta dele, isso aí. Então, agora eu sei, né, que tu está aqui, ou seja, agora essa palavra dela, essa frase dela, denota uma coisa, ela está dizendo, Senhor, agora, através do Senhor, do teu poder, né, através da tua oração e da tua intervenção junto ao Pai, né, tu pode, né, essa dor da perda, né, a dor da perda, essa tristeza que a gente está sentindo, pode ser amenizada, entende? Ou seja, ali, né, olha, eu sei que tudo que tu pedis a Deus, Deus conceda. Ou seja, traga refrigério ao nosso coração, ameniza a nossa dor, ameniza a dor da perda, ameniza a tristeza, ameniza, sabe, a dor da solidão de não ter o nosso irmão junto. É isso que ela estava se referindo. Amém? Não dando, né, como eu já ouvi algumas pregações, né, dando esbrega em Jesus. Não é dando esbrega em Jesus. Ela falou isso, sabe? Foi uma declaração de fé, que ela fez. Amém? Por isso que é legal estudar, né, gente? Estudar é fundamental. Versículo 23, declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. 23, teu irmão há de ressurgir. Aí o que ela disse? Eu sei, replicou Marta, né? Eu sei que ele há de ressurgir.
há de ressurgir na ressurreição do último dia, ou seja, na ressurreição do corpo, né? Lá que a gente falou, na ressurreição do último dia, ele há de ressurgir quando o Senhor voltar, né? E o corpo glorificado, ele há de ressurgir no último dia. Porque, na verdade, né? Essa era a crença que Jesus pregava isso, né? Jesus falava, era a crença dos fariseus também, né? A ressurreição dos últimos dias. Então a crença dela, essa declaração da crença dela, estava totalmente fundamentada na base da fé deles, inclusive de Jesus, né? Ou seja, João 5,25 diz assim, ó, em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Amém? Então, ou seja, Jesus está falando aqui, ó, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que ouvirem, viverão. Então, lembra que a gente até falou, né, os mortos, né, quando Jesus ele falou, eu vim para que tenham vida, né? Então, os mortos aqui são aqueles mortos espirituais, aqueles que já estavam em estado, né, condenados, né? Que Jesus ele veio para trazer vida, né? Então, aqui a gente fala da morte do espírito, e com Jesus a vida no espírito, né? Mas também há uma conotação, né? Há uma conotação da morte do corpo e a ressurreição do último dia. Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão, e viverão para vida eterna. Amém? Então há uma dupla conotação. A conotação de ouvir a voz de Deus, estando mortos nos seus pecados, delitos e pecados, e quando ouve a voz de Deus, né, a vida, né, entra em nós, e estando morto, né, morto, literalmente morto, na vinda, né, nos últimos dias, né, no último dia, viverão em Cristo. E João 6,39, pastor também botou ali. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Amém? Olha só, a vontade é essa, que nenhum se perca daquele que ele me deu, muito pelo contrário, que eu o ressuscitarei no último dia. Fala o quê? A ressuscitação, né, de ressuscitar, né, no último dia. Ressuscitar os mortos, o corpo morto, né, o corpo esperando a sua volta para ser ressurreto. Amém? Glória a Deus, para ser glorificado. João 6,39. Terminamos aqui, 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Glória a Deus. Ele está falando para Marta e para quem estava ali com eles, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Glória a Deus. Essa é a quinta afirmação do eu sou, né? Aí, né, de uma série de 7 grandes afirmações de Jesus. Esta quinta afirmação que eu sou. E aí a gente vê isso na terça-feira que vem, se assim o nosso Senhor Jesus Cristo nos permitir. Amém, queridos? Mais uma missão encerrada. Mais uma terça. Eu espero, né, ter podido contribuir em algo, né, ter acrescentado na vida dos irmãos. Espero aí ter ajudado um pouquinho na compreensão da palavra de Deus, estudando João, né, capítulo 11. Amém, queridos? Terça-feira que vem estaremos de volta. Em nome de Jesus, né, se assim Ele permitir. Na continuação, continuaremos aí a partir do versículo 25, né, onde ele está falando eu sou. Essa é a quinta, né, essa é a quinta palavra, essa é a quinta vez no Evangelho de João que ele fala eu sou. A gente já viu todas as outras 5, né, porque nós estamos estudando João desde do versículo 1 do capítulo 1, né, e essa aí é a quinta. E a gente começa daí na terça-feira que vem, né, se assim o Senhor permitir. Amém? Deus abençoe a todos, queridos. Fiquem na paz de Jesus, né? Que vocês tenham aí uma boa noite, né? Uma noite cheia da graça, cheia do amor e cheia do poder do Senhor. Amém? Beijo, queridos. Deus abençoe em nome de Jesus.